Vamos lá, galera, nesse vídeo nós vamos falar sobre por que é tão importante se pagar primeiro antes de pagar qualquer conta. Isso é um dos segredos mais importantes para se tornar investidor e para construir a sua liberdade financeira. E nós vamos falar nesse vídeo sobre esse ponto importantíssimo, mas isso nós vamos falar logo depois da vinheta. Primeira coisa, se você não está inscrito no meu canal, se inscreve por favor. Isso é importante para você saber dos outros vídeos. E nós vamos falar hoje sobre a importância porque você precisa se pagar primeiro. E eu tenho certeza que você já ouviu isso várias vezes na sua vida. E fala, não, mas qual é a novidade nisso? Presta atenção. Primeira coisa, aquilo que eu sempre ensino sobre finanças. Finanças, o segredo de finanças não é conhecimento. Na verdade, o segredo na vida nunca é o conhecimento. O segredo na vida é a educação. O que quer dizer educação? Educação é a força interna para colocar em prática aquilo que você já sabe. Isso, lembra disso a vida toda. Tudo que você tem algum problema na vida, você vai ter que lembrar que você tem problema de educação, não de conhecimento. Porque, como eu falei sempre, conhecimento você pode adquirir em 5 minutos. Só clica no Google, assunto que você quer aprender e pronto, você tem o conhecimento. Mas educação é outra novela. Educação, às vezes, leva a vida toda. Então, se a gente foca hoje sobre investimento e falando por que você precisa se pagar primeiro, você tem que entender que isso faz parte da educação sua para um dia ter liberdade financeira. Agora, por que isso é tão importante? Presta atenção. A regra de vida fala que é assim. Nós fazemos coisas por únicos 2 motivos. Nós fazemos coisas porque a gente quer crescer na vida e nós fazemos coisas porque a gente quer sobreviver. Simplesmente isso. 2 forças que nos movem a vida toda. Só que seja claro, a força da sobrevivência ela é 10 vezes mais poderosa do que a força do crescimento. O desejo de sobreviver ele é 10 vezes mais forte do que o desejo para crescer. Você faz 10 vezes mais coisas para sobreviver do que você faz para crescer. Então, toda a nossa vida é movido pela sobrevivência. Somos animais que foram feitos para sobreviver. Aliás, todo ser humano, todo ser foi feito para sobreviver. Então, se você fala em plantas, em animais e, obviamente, em seres humanos também. Fomos programados para sobreviver. Fomos programados para sobreviver em todas as condições. Fomos programados para sobreviver quem nasceu no deserto, quem fomos para sobreviver quem nasceu no deserto já falei, quem nasceu na neve, no Sibéria, em Manaus, no Amazonas, em qualquer lugar. Somos feitos para sobreviver. Se você nasceu no deserto, se você nasceu no Sibéria, no meio da neve, se você nasceu no meio da Amazonas, a primeira coisa que você vai aprender é sobreviver. Proteger a raça, proteger a espécie, simplesmente isso. Sobrevivência pura. Simples e mais nada além disso. Sobreviver em qualquer condições. Então, todas as ações que nós fazemos naturalmente, fomos feitos para nos sobreviver mais tempo possível. Por isso que quando o assunto é crescimento, ele vai na contramão muitas vezes da sobrevivência. E quando você aprenda utilizar essa força da sobrevivência a seu favor, você vai crescer. Quando você não consegue utilizar essa força e você continua apenas com o medo da sobrevivência, eu prometo para você vai sobreviver, mas você não vai crescer. Então, quando o assunto é finanças, a questão quando a gente fala você precisa se pagar primeiro, é por quê? Porque quando você se paga primeiro, quer dizer que você cuida do seu crescimento e na sobrevivência. Por que isso? Porque quando você se paga primeiro, você faz isso por quê? Porque você pretende investir esse dinheiro, porque você pretende pensar no futuro, para crescer, para evoluir. Chama parte do crescimento. Quando você não se paga primeiro e deixa para pagar depois, quer dizer que você está se preocupado primeiro com o quê? Com a sobrevivência. O que é sobrevivência para o ser humano? No nosso caso, são contas, aluguel, luz, financiamento. Tudo isso faz parte da sobrevivência. Todos nós se preocupamos com sobrevivência. Lembra, 10 vezes mais preocupação com sobrevivência do que realmente com crescimento. Vamos dar exemplo das outras áreas. Por exemplo, por que é tão difícil emagrecer, por exemplo? Por quê? Porque por natureza, nós somos programados para sobreviver. E sobrevivência, quando a gente fala de comida, é o quê? Comer o máximo possível quando você tem chance. Por quê?
Porque nas épocas passadas, quando tinha escassez de comida, quando conseguia caçar de vez em quando, quando tivesse um banquete de carne, você fazia o quê? Comia o máximo que puder. Se você pegava frutas de uma árvore, que você viu que ele estava maduro, você comia o máximo frutas naquele momento. Porque você não sabe qual a próxima vez que você vai achar frutas maduras naquele momento. Por isso que somos programados para comer o máximo possível. Comer menos, comer com parcimonia, tudo essas coisas, não faz parte de sobrevivência, faz parte de crescimento. Eu quero ser mais saudável, corpo mais bonito. Por isso que é tão difícil. A mesma coisa se você pensa em academia. Por que é tão difícil ir para a academia? Para a maior parte das pessoas normais, igual eu, tem maior dificuldades em ir para a academia. Eu prefiro fazer muitas outras coisas muito mais divertidas que isso. Entendeu? Mas por que é tão difícil ir? Porque por natureza, a sobrevivência é o quê? Guardar calorias. Para guardar calorias, para não gastar energia à toa, a tendência ou a ideia principal da sobrevivência é ficar parado. Eu só vou gastar energia quando tem perigo, quando tem necessidade de fazer algumas ações. Então, se eu posso não fazer nada, é melhor, porque aí eu preciso comer menos e eu posso sobreviver mais tempo. Por isso que fazer atividade, de repente, forçando a gente se movimentar, faz parte do crescimento e não da sobrevivência. Por isso que é muito mais difícil. Então, toda a nossa vida ela é movida pelas ações que a gente faz para sobreviver por natureza e não é para crescer. Que seja claro. Por isso que guardar dinheiro é difícil. Isso não é uma ação natural. Você não faz naturalmente guardando dinheiro, investindo. Você precisa se preocupar, você precisa colocar energia nessa posição. Mas agora o segredo, por que precisa pagar primeiro? Agora entende o truque. O truque diz assim: se eu vou cuidar do meu crescimento primeiro, a sobrevivência vem naturalmente depois. O que isso quer dizer? Vamos lá. Quando você recebe o dinheiro, presta atenção à regra isso. Se você recebe seu salário, seu prolabor, suas comissões, não importa. O momento que cai o dinheiro na sua mão, cai na sua conta, recebe na mão, se você recebe uma vez por mês, uma vez por semana, não importa. Caiu o dinheiro, você no primeiro segundo que o dinheiro está na sua mão, antes de pagar qualquer coisa, você separa o dinheiro que vai para o investimento. Qualquer coisa. Se você definiu que vai ser 10%, 20%, 30%, a primeira coisa que você faz, pega o dinheiro, manda para o investimento. Ah, bem, mas calma, bem, mas se eu fizesse isso, e vai que vai faltar dinheiro para pagar a conta no final do mês, o que eu faço? Pronto, não se preocupa. Por isso que a gente vai usar a regra da sobrevivência a nosso favor. Se vai faltar dinheiro para pagar contas, fica tranquilo, você vai dar um jeito. Entendam? Você vai faltar dinheiro para pagar a conta de luz no final do mês. O que você vai fazer? Ai, bem, meu Deus, não sei. Eu vou ver, eu corto alguma coisa, a gente vai cortar no supermercado, eu vou trabalhar algumas horas. Eu vou fazer alguma coisa, por quê? Porque você vai cortar minha luz, isso vai comprometer a sobrevivência minha e da minha família. Eu não posso permitir isso. Então, eu vou dar um jeito para pagar a conta de luz. Ou para pagar aluguel, ou para pagar financiamento, ou para pagar qualquer coisa. Eu vou dar um jeito, por quê? Porque se eu não vou dar um jeito, isso vai comprometer minha sobrevivência. Porém, pensa por outro lado. Se você não vai guardar dinheiro, chegou o final do mês, dia 31, você não guardou nenhum centavos no mês. O que vai acontecer? Nada. Só isso. Nada. Alguém vai te cobrar? O gerente de banco vai ligar xingando você. Oh, presta atenção, seu. O que é isso? Cadê o dinheiro que você prometeu que você ia... Não, ninguém ia falar nada. Ninguém ia te cobrar. Não tem multa porque você não tem 10% igual aluguel de multa. Pô, você não propôs esse mês? 10% de multa mês que vem. Não tem. Então, o que você vai falar, como sempre, esse mês não deu, mês que vem eu vou guardar. E aí, a maior parte das pessoas, eles protela isso, protela isso e nunca vai realmente guardar dinheiro. Por isso, que quando você vai aprender a usar a sobrevivência a seu favor, primeiro, cuida do que é crescimento e deixa a sobrevivência se cuidar sozinho. Eu prometo para você que isso vai levar você para um dia realmente construir a sua liberdade financeira. E para terminar, eu vou contar para vocês uma história. Meu pai, meu incrível pai, só para vocês, olha que história interessante. Depois que eu estava 3 anos no Brasil, 3 anos. Vocês, quem já me conhece, a minha história no Brasil, que eu cheguei, sabe que os primeiros anos não foram muito bons. Os primeiros 2 anos foram desastre e depois foi um caminho de crescimento, mas nunca foi um crescimento muito rápido, tudo isso. E depois de 3 anos que eu estava aqui no Brasil, eu lembro uma conversa com meu pai, e meu pai me perguntou, bem, por que você não manda dinheiro para Israel, para guardar dinheiro em Israel? Aí eu pensei, uma boa ideia, porque você guarda dinheiro no outro mercado,
Excelente ideia. Falei, pai, você tem razão. Então vamos fazer. Aí ele perguntou, quanto você vai transferir por mês? Aí eu, sem pensar muito, sem fazer conta, falei, $1.000 por mês. Naquela época, $1.000 não era muito, igual hoje. Naquela época, o dólar era muito mais, o real era muito mais valorizado, então acho que era 1 por 1.5, alguma coisa assim. Então não era muito dinheiro naquela época. Beleza. Ele falou, $1.000. Ele falou, que dia? Normalmente eu recebia no dia 15, falei, dia 15. Beleza, então $1.000, dia 15, combinado. E passou o mês, no dia 15, adivinha o quê? Wait for it. Transferi dinheiro. Perfeito. Lindo. No segundo mês, dia 15, fiz o quê? Wait for it. Transferi de novo. Perfeito. E no terceiro mês, não foi um mês muito bom. E eu não tinha $1.000. Pelo menos não sobrava $1.000 na minha cabeça. Adivinha o que eu fiz? Wait for it. Não transferi. Ué, é apenas guardar dinheiro. Não tem problema nenhum. Vou guardar outro mês. 3 dias depois, meu pai liga. Filho, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, por quê? Falou, não, porque o dinheiro ainda não entrou. Olha, eu lembro até hoje meu pensamento. Eu falei, ué, pensando assim, eu não falei para mim, mas pensei, ué, tá, e daí? Se não entrar esse mês, vai entrar outro mês, grande coisa. Mas meu pai falou, filho, você não falou que você ia mandar todo mês? Falei, sim, pois é. Então, transferi logo. Meu pai é bem delicado, igual ao filho. A god, you dull creature, and I will not be bullied by that. Aí, sabe o que eu fiz? Puny god. Transferi. Beleza. E no outro mês, o que eu fiz? Transferi de novo. E no outro mês? Não, de novo. Não era um mês muito bom e também não transferi de novo. Meu pai, 3 dias depois, pegou o telefone, ligou e... Filho, a gente não combinou? Pai, mas eu falei, não quero saber. Se você comprometeu uma vez por mês, você vai transferir no dia 15 uma vez por mês. Pois é, e eu comecei a transferir. E desde lá nunca parei. O que eu quero dizer nisso? Eu quero dizer nisso que meu pai me deu 2 coisas. Primeira coisa, ele ensinou que, primeira coisa, cuida do seu crescimento. Depois você cuida da sua sobrevivência. E segunda coisa, educação financeira é tudo na vida. Isso que eu quero dar para vocês, educação financeira. Não é questão de conhecimento. Isso você já tem na vida. A questão que vocês precisam é essa educação, essa repetição. Fazer dia por dia a mesma coisa até que essa coisa vai fazer parte de você. Até que esses hábitos vai fazer parte da sua vida. Aí sim, você vai começar a ver não apenas sobrevivência, o que você vê a vida toda, você vai começar a ver crescimento. E a vida foi feita para crescer, ela não foi feita para sobreviver, ela não foi feita para passar o dia do dia que você nasce até que o dia que você morreu. Não, isso é muito pouco. A vida foi feita para crescer, para realizar sonhos, para ajudar os outros, para crescer, para expandir, para fazer o bem. Isso que eu desejo para cada um de vocês. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha com outras pessoas e até o próximo.